E hoje vamos dar continuidade. Tem um texto bíblico bem intrigante a respeito desse tema da oração, e eu quero convidar você a ele, Jeremias, capítulo de número 42. Profeta Jeremias, capítulo de número 42. Você que está familiarizado com a história bíblica, você sabe que Judá foi invadida pela Babilônia e invadida sob o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Babilônia praticamente destruiu Judá, mas deixou ali alguns remanescentes, e esses remanescentes se achegam até Jeremias, no dado momento que vamos explicar ao longo aqui da nossa meditação, para pedir que Jeremias intercedesse por eles. Esse é o contexto aqui do texto que vamos ler a partir do versículo de número 1 do capítulo 42, e diz assim: Então todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram. E disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti, e peças ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, porque, como podes ver, somos poucos, que restaram de muitos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devamos seguir e o que devemos fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo, e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Amém. Atitude bonita. Procurar o Senhor por meio do profeta. Estavam conscientes de que o bem da vida dependeria de ouvirem a resposta e se submeterem à resposta, e diante ali fizeram praticamente um juramento, que o Senhor seja contra nós, se assim não o fizermos. Então, até aqui, eles procederam muito bem, mas é como alguém já disse, nós, às vezes, na nossa vida de oração, somos como aquelas crianças. Você já viu aquelas crianças na rua, assim, que elas têm aquela brincadeira, que a gente não aconselha ninguém, de ir tocar a campainha do vizinho e sair correndo? Ou seja, muitas vezes a gente ora é assim, a gente vai, a gente toca a campainha da casa de Deus, a gente chama, e antes que Ele possa nos dar a resposta, nós já fomos embora. Nossa oração se resumiu simplesmente a apresentar os nossos pedidos, apresentar as nossas angústias, as nossas aflições, mas antes de termos qualquer sinal de uma resposta da parte do Senhor, nós já dizemos amém e partimos. Bom, que Deus abençoe o nosso irmão, não sei o que está acontecendo, mas desde já a nossa oração por ele, que ele fique bem. Mas às vezes a nossa oração se resume ao falar. Nós falamos, nós expomos, nós pedimos, e é bom que falemos, porque Deus quer que peçamos. Mas a oração, irmãos, não é
resumida apenas em falar. A nossa vida de oração inclui também o nosso ouvir. Porque Deus ouve o que a gente fala, Deus ouve o que a gente fala, mas Deus fala também. Amém? Deus fala ou não fala? Deus fala. Então o problema não é se Deus fala. Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. O problema não é se Ele fala. O problema é se a gente escuta o que Ele fala. E não apenas se a gente escuta o que Ele fala, mas se quando Ele fala, quando Ele responde uma oração, se a gente aceita a resposta. Se a gente aceita a oração respondida conforme foi respondida, ou se a gente continua insistindo em que essa não pode ser a resposta. Porque estamos tão certos de qual deveria ser a resposta para essa oração que estamos fazendo diante dele, que nos fechamos para qualquer outra resposta que não seja aquela. De modo que se vem uma resposta da parte do Senhor que não é exatamente aquela, não reconhecemos como uma resposta vinda da parte do Senhor. E é o que acontece aqui nesse texto que lemos, nessa história que é relatada no livro de Jeremias, o profeta. Esse povo chega até Jeremias e pede que Jeremias ora. E qual é o motivo pelo qual eles chegam até Jeremias? O motivo é o seguinte: o rei Nabucodonosor, como eu disse, tinha praticamente destruído Judá. E tinha deixado lá em Judá apenas alguns remanescentes, os mais pobres. Ele tinha destruído o templo, ele queimou as casas, ele pegou boa parte do povo e levou cativo para a Babilônia. Foi nessa leva, inclusive, que foi Daniel, que foi Sadraque, que foi Mesaque, que foi Abidnego, foi todo mundo para a Babilônia. E ficou ali um pouco, os mais pobres, os mais velhos, a maioria que já não estava mais em atividade. E sobre esse pouco, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, colocou um rei do próprio povo, chamado Gedalias. Era um rei judeu, mas que estava debaixo da égide do Nabucodonosor. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que colocou o Gedalias para ficar cuidando de Judá. E o Gedalias até que estava fazendo um bom governo, dadas as circunstâncias, o contexto, estava fazendo um governo razoável. O problema, irmãos, é que mesmo entre o povo havia divisões, havia dois grupos. Um grupo que era a favor do Gedalias, que era liderado inclusive por um tal de Joanã, e um outro grupo que era contra o Gedalias, que era liderado por um tal de Ismael. Um dia, o Joanã chegou para o rei Gedalias e falou assim: Gedalias, abre os olhos, porque esse Ismael, ele vai fazer um plano contra a tua vida. Ele está liderando uma rebelião contra o teu governo. O Gedalias, todo diplomático, disse: que isso? Não vai acontecer isso não. Eu, inclusive, vou fazer um banquete, vou convidar o Ismael para a gente conversar. Queria resolver as coisas na diplomacia.
E aí fez lá o banquete, e em determinado momento, o bendito do Ismael, junto com alguns homens, se levanta com suas espadas escondidas e, de fato, assassina o Gedalias. Quando Joanã fica sabendo, ele diz: eu não disse que isso ia acontecer. Agora, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai ouvir o que aconteceu. Assassinaram o rei que ele colocou aqui para reinar sobre a gente. Vai encarar isso como uma rebelião e vai passar o trator aqui. Ele vai acabar com um pouco que restou, não vai sobrar ninguém. Então, o melhor que a gente tem a fazer é pegar todo mundo que restou e vamos fugir. Vamos fugir para o Egito, porque lá no Egito há segurança. O Egito é uma nação que pode fazer frente à Babilônia, então vamos para o Egito, não vamos ficar aqui. Só que antes então de darem o passo final, fala assim: bom, mas vamos pelo menos consultar o Senhor. Vamos lá ao profeta Jeremias e vamos pedir a confirmação de Deus para esse negócio. E aí eles vão e eles falam isso que nós lemos aqui: olha, Jeremias, consulte o Senhor por nós, por favor, para que saibamos qual é o caminho, o que devemos fazer. E olha, está aqui diante de nós, diante de você, diante de Deus, a nossa palavra. Aquilo que o Senhor disser, seja bom, seja ruim aos nossos ouvidos, isso faremos, porque nós sabemos que o nosso bem depende disso, de o Senhor falar e a gente obedecer, a gente ouvir. Aliás, já aconteceu toda essa desgraça aqui porque a gente andou desobedecendo, a gente não ouviu o Senhor por meio da sua boca. Gente, e aí quando o Jeremias ouve isso, o Jeremias fica feliz. O Jeremias, eu acho que ele quase chora, porque, puxa, será que finalmente o povo aprendeu? Precisou acontecer tudo isso, mas será que agora está tendo um quebrantamento? E a resposta do Jeremias é totalmente positiva. Ele fala: com certeza eu vou buscar o Senhor por vocês, com certeza. E eu não vou esconder nada, o que o Senhor falar, eu vou falar para vocês. E foi mesmo orar ao Senhor em favor do povo, para que o povo soubesse o que fazer. Eles foram lá buscar o Senhor, na angústia. Claro que o homem de Deus vai buscar o Senhor por esse grupo de irmãos que estão lá quebrantados, apavorados, mas buscando uma orientação divina. E aí depois, então, irmãos, de 10 dias, vem a resposta do Senhor. E o Jeremias convoca todo mundo, chama Joanã, chama o grupo. E a resposta está aí no versículo de número 8. Então, ele chamou Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, todo o povo, do mais pobre ao mais rico, e lhes disse, versículo de número 9. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa súplica. Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis, não temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Eu vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos deixe habitar na vossa terra. Foi essa a resposta. Não vão para o Egito. Fiquem aqui. O Senhor vai ser com vocês.
O Senhor vai os guardar. Ele vos dará graça diante do Nabucodonosor. Eu estou com vocês para os abençoar. Eu estou triste pelo que aconteceu a essa terra, agora eu vou abençoar. Não vão para o Egito. Aí, olha o que o povo respondeu a Jeremias no capítulo 43, versículo de número 2. Então Azarias, filho de Rosaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes falaram a Jeremias: estás mentindo. O Senhor nosso Deus não te mandou dizer: não entrais no Egito para habitar ali. Ora! Mas eles não tinham dito: busca o Senhor por nós. Seja a resposta boa ou ruim aos nossos ouvidos, nós vamos obedecer o que vier de palavra do Senhor pela tua boca, porque nós sabemos que o nosso bem depende disso. Mas aí veio a resposta, e a resposta não era exatamente aquilo que eles esperavam ouvir, e aí então eles rejeitam a resposta do Senhor. Você, Jeremias, está mentindo. Deus não disse nada disso. Deus não disse para a gente não entrar na terra do Egito. Meu Deus. Que texto intrigante. E tão real. Tão parecido com os nossos conflitos na oração. A gente ora. Vem a resposta, e nem sempre estamos prontos para ela. Nem sempre. Nem sempre a recebemos com docilidade, como Jesus. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Não. Não deve ser isso, não. Eu vou continuar orando. Então, irmãos, diante desse fato, desse texto tão intrigante sobre oração, o que a gente aprende para a nossa vida de oração? A primeira, irmãos, é que, infelizmente, nem sempre a oração é sincera. Nem sempre. Por mais palavras que falemos, por mais lágrimas que derramemos, por mais que dobremos os joelhos, não, nem sempre a oração é sincera. Nem sempre quando dizemos, Senhor, faça a tua vontade, estamos falando sério. Nem sempre o nosso coração, de fato, está aberto para uma resposta que vem do Senhor. Às vezes, oramos apenas por um desencargo de consciência, porque tem que orar. Por uma questão de protocolo religioso, vamos orar, mas a decisão já está tomada no coração. Já está tomada. Foi o caso aqui. O problema é que a decisão já estava tomada. Eles precisavam apenas de uma homologação. Ou, na melhor das hipóteses, estava tão claro que só poderia ser aquilo, que não era possível que não fosse aquilo. Porque se você for para o capítulo 41 e ler a partir do versículo 17, olha o que diz: partiram então e pararam em Jerutimã, perto de Belém, para dali entrar no Egito. Já estava ali às portas do Egito. Por causa dos babilônios, eles os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia havia posto como governador de Judá. Já estava tudo definido. A oração foi só um protocolo. Então, irmãos, na hora de uma decisão, numa hora difícil da vida, a gente tem que buscar o Senhor, temos que buscar o Senhor. Temos que orar, temos que buscar na palavra dEle,
confirmação para aquilo que estamos entendendo ser a direção dele. Precisamos consultar irmãos experientes na fé, precisamos, mas do que vai adiantar fazer tudo isso, se o coração já está decidido? De que vai adiantar consultar a palavra? De que vai adiantar orar mais? De que vai adiantar consultar irmãos, pedir conselhos? Se o coração já se decidiu e se fechou. Por isso, quando você for tomar decisões, então ore, busque a palavra, busque conselho, mas não esqueça de examinar o teu coração. Examina o teu coração. E seja sincero em responder se ainda há espaço para a palavra do Senhor. Ainda que esta o contrarie, se ainda há espaço para a palavra do Senhor, a fim de que não recaia sobre você, sobre nós, aquilo que é dito em Isaías 29:13, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então me busca com os lábios. Afirma que eu sou Senhor com os lábios. Lembra o que disse Jesus? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas se eu sou Senhor, por que não fazem o que eu mando? Então esse povo me honra com os lábios, mas o coração já se fechou na sua intenção. Segundo, irmãos, sempre reserve um espaço para considerar a hipótese de, ainda que você tenha muita certeza do que deve ser feito, ainda assim considere a hipótese de você estar equivocado. Considere, pelo menos considere. Esse ato de humildade pode salvar a tua vida. Considere. Quantas vezes você jurava que você estava certo e depois viu que não era bem assim? Eu lembro uma vez quando criança, eu estava diante de uma tarefa da escola, tinha que separar sílabas. E eu estava diante da palavra abacaxi. E eu levei a minha mãe, porque a minha mãe inclusive era professora de língua portuguesa, e perguntei a ela, olha mãe, como é que se separa as sílabas de abacaxi, a palavra abacaxi? E ela, claro, me explicou, abacaxi. É assim, abacaxi. Você separa, abacaxi, ok? Pôs ali para mim. Aí eu peguei assim, saí, fiquei olhando. Falei assim, que nada. Não é assim não. É abacaxi. Pois é. E aí você sabe qual foi o resultado da história, não é? Mas eu tinha certeza que eu estava certo. Naquele momento eu tinha certeza. Então eu fui até quem sabia, a pessoa me falou, mas não. O meu coração diz que não. Que não é assim. E esse foi o motivo pelo qual a resposta do Senhor, por meio do profeta, foi rejeitada. Eles tinham certeza que eles estavam certos diante de todas as variáveis que se apresentavam diante deles. Principalmente o Joanã. O Joanã devia estar se sentindo coberto de razão. Ele devia estar falando, eu já tinha avisado que o tal do Ismael ia matar o Gedalias. Eu falei para todo mundo, ninguém quis me ouvir. Falei inclusive para o Gedalias, ele também não quis me ouvir. Aí, olha o que deu. Estava certo ou não estava? Agora, o Nabucodonosor vai ouvir o que aconteceu, matar o rei que ele colocou aqui, está acontecendo uma rebelião, chega de dar chance,
vamos acabar com essa terra, porque essa terra é terra de rebeldes. E aqui do nosso lado, gente, o Egito. Vamos atravessar aqui o rio, estamos no Egito, estamos protegidos. Ora, todas as variáveis indicavam, é esse o caminho. Mas eles só não conheciam uma outra. A de que Deus, no seu coração, tinha decidido, a partir de então, por causa da tristeza que ele sentia em ver a terra de Judá devastada, não mais permitir devastação em Judá, mas ele decidiu no seu coração, a partir de então, abençoá-la, inclusive com a graça do rei Nabucodonosor sobre ela, e decidiu, a partir de agora, pesar a sua mão, sabe sobre quem? Egito. O Egito. Tanto é que vai ser dito aqui no versículo 14 do capítulo 42, e se disserdes não, pelo contrário, iremos para o Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome, e ali ficaremos, nesse caso ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se estáis decididos a ir para o Egito, a fim de habitar ali, então a espada que temes vos alcançará ali, e a fome de que tendes medo vos seguirá de perto, mesmo no Egito, e ali morrereis. Porque o Egito estava na fila. Deus tinha um acerto de contas com as nações, já tinha sido acertado as contas com Judá, o próximo era o Egito, justamente para onde eles queriam ir. E eles não conheciam. Nós conhecemos algumas variáveis, mas o Senhor é o Senhor de todas. O Senhor é o Senhor de todas. Conhece todas. E está no domínio de todas. Então, quando você decidir no seu coração, é esse o caminho, mas, de alguma maneira, você ouvir aquela voz, não vá por aí. Não vá por aí. Ainda que isso te contrarie. Ah, mas não é possível. Não é possível. Eu esperei tanto por isso. Agora que a coisa acontece, que eu acho que eu tenho certeza, nunca tive tanta certeza na minha vida. Aí agora vem o fulano falar, considere. Porque se for o Senhor falando, é melhor você fazer assim, ó. Tá bom. Então, se não é para cá, é para onde? Qual é o caminho? Do que você seguir no caminho da obstinação e depois ter que dizer, por que eu não ouvi o Senhor? Por que eu não dei ouvidos a Deus? Então dizem que errar é humano, persistir no erro você sabe. Agora a Bíblia chama de persistência no erro de obstinação. E que a obstinação, aquela coisa da pessoa colocou na cabeça e ninguém mais tira dela, é como o pecado da idolatria. A obstinação é o pecado da dura cerviz, é um dos pecados mais denunciados nas páginas das Escrituras. O obstinado é aquele que colocou uma coisa na cabeça e ele não ouve mais ninguém. Nem Deus. Nem Deus. Ele até ora,
mas ele não ora para ouvir. Ele ora pedindo homologação, mas não contrariação. Ele já decidiu o que vai fazer e vai fazer. Esse é o obstinado. Mas não seja obstinado. Se Deus aponta outro caminho, então seja dócil, seja aberto. Ok. Porque a Bíblia diz, o Senhor promete: eis que eu tenho planos de paz para vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar uma vida e um futuro. Esses são os planos que o Senhor tem para nós. Agora, terceiro, irmãos, saiba que quando Deus responde, a resposta do Senhor visa não apenas abençoar uma área da nossa vida, mas a nossa vida por completo. A nossa vida como um todo, porque a vida é um todo, a vida é feita de partes, mas não é uma parte só. O problema é que às vezes a gente fica tão obstinado numa parte que esquece o resto. A gente ora pensando na carreira e Deus nos responde pensando também na família. A gente ora pensando numa parte que é importante, mas Deus nos responde pensando no todo. E é interessante que esses que buscam a Deus, ou pelo menos simularam uma busca a Deus, eles tinham consciência, pelo menos verbalmente, de que o bem deles, o bem completo deles dependeria, da vida deles dependeria de ouvir a Deus, porque eles dizem assim, no versículo de número 6 do capítulo 42, seja a resposta boa, seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para o quê? Para que tudo vá bem conosco. Para que tudo vá bem conosco, obedecendo a voz do Senhor, o nosso Deus. Então, para que tudo vá bem conosco, como é a vontade do Senhor, e bem, não necessariamente nos nossos termos, mas bem conforme de fato é bem, conforme o Senhor sabe que é bem, a nossa bem-aventurança, o nosso bem eterno, inclusive, é necessário que duas coisas aconteçam. Primeiro, que Deus fale. O nosso bem depende que Deus fale. Fale a respeito de cada situação. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Claro, de que adianta ir para o Egito, comer pão e morrer à espada? E depende, em segundo lugar, de se responder positivamente àquilo que ouviu-se da boca do Senhor. Lembra, quando eu contei aqui aquela história da menininha que soltou-se da mão do seu avô e foi correndo em direção a uma avenida e já vinha um carro passando e o seu avô não poderia fazer nada senão gritar, fulana, não! E o que salvou a sua vida foi o fato de ter ouvido e respondido positivamente àquilo que ouviu, ou seja, obedecer. O nosso bem, irmãos, depende basicamente disso. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Aí tudo te vai e te irá muito bem. Muito bem. Muito bem.
Bem estar em ouvir e obedecer, se colocar debaixo da palavra do Senhor. Como ele diz em Isaías 55:3, inclinai os ouvidos a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias de Davi. Então a nossa vida de oração é falar e é ouvir. É falar, mas também é ouvir, porque Deus também fala. Então a minha oração, irmãos, é que ao orarmos, os ouvidos de Deus se abram às nossas orações, mas os nossos também, para que tudo nos vá bem e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado, seja para a glória do Senhor. Que assim seja. Deus nos abençoe. Amém.